Saudações nesse momento de ensino-aprendizagem de forma remota. Meu nome é Fernanda Veloso Lima, estou acadêmica do 5º período do curso de Pedagogia e a atividade proposta para avaliação substitutiva do componente curricular Fundamentos e Metodologias do Ensino da História, proposto a mim foi uma análise a partir de um conteúdo estudado durante o semestre e suas interfaces com o filme Narradores de Javé. Pode parecer contraproducente, mas dado ao formato de envio da atividade, eu não vou me ater aos personagens, não vou me ater à narrativa do filme, visto que a professora já conhece o filme e pretende avaliar segundo um dos artigos, um dos conteúdos estudados no decorrer do semestre, como disse anteriormente. Dito isso, a análise que eu escolhi foi a fotografia do filme. É muito comum a gente pensar na película como um todo, e uma das coisas que me chama a atenção em relação à arte é pensar justamente a plástica e a fotografia do filme. Então, a fotografia do filme que eu escolhi é a imagem do sino sendo carregado de um local ao outro. E nessa construção dessas memórias sobre Javé, existem várias narrativas. É preciso que a cidade seja tombada para que não haja a construção de uma barragem, aspecto esse muito comum nas comunidades ribeirinhas, comunidades locais, de sertanejos, geraizeiros, vazanteiros. Espero que eu esteja falando os nomes corretos, porque essa nota eu não fiz e me veio à cabeça. Sendo assim, o artigo, o conteúdo temático da minha escolha foi o artigo Fotografia e Ensino de História, da Natália Germano e da Ana Heloísa Molina. Pensando essa fotografia do filme, do sino sendo carregado, como um aspecto simbólico, simbólico, material, objetivo e identitário dessa comunidade, a comunidade de Javé, que busca não ser esquecida e ter suas memórias apagadas do mapa, como o cemitério é um exemplo. Voltemos à fotografia do filme. Segundo as autoras, para que a gente possa entender o ensino da história, a partir das fotografias, faz necessário que se tenha uma sensibilidade sobre a vida social, material e cultural do lugar. E é essa busca que os moradores de Javé empreendem para que não sejam acometidos por barragem. No caso do docente, o professor, ele tem que servir como um mediador cultural na construção desse conhecimento histórico sobre o lugar, no caso Javé. Isso me faz lembrar o que Vygotsky argumenta sobre a ZDP. É aquilo que uma criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém. No caso docente, ele vai servir como esse mediador, e a fotografia do filme, o sino sendo carregado pelos moradores, para Javé, nesse modo retirante que eles contextualizam o filme. Dito isso, é preciso ter uma sensibilidade nesse contexto para que o professor atue como um interlocutor dialógico dessas narrativas e memórias. E ao narrarem sobre as suas histórias, cada um vai tecer um significado da sua participação naquele contexto. A questão da verdade, ela é posta em xeque, digamos assim, porque a pessoa que vai escrever essa história de Javé, para que a cidade não seja acometida, ela tem que colecionar, ouvir, o que diria o Roberto Cardoso de Oliveira, olhar, ouvir e escrever. Ela vai ter que ouvir e construir essas teias de significados. Diferentemente de alguns autores, inclusive alguns que já estudamos, sobre a construção da verdade, eu parto do princípio de que essa verdade ela é construída pelas memórias. E não significa que cada narrativa
não tenha o seu tom de verdade, mas é o ângulo pelo qual cada um observou aquela cena, aquele acontecimento. Seguindo os argumentos de Natália Germano e Ana Heloísa, como fazer esses fragmentos da verdade, da realidade, perdão. E é preciso imaginar, reconstruir o não vivido diariamente nessa interlocução dialógica. É preciso evitar, no caso da narrativa, a manipulação empregada no contexto que ele foi tirado. A foto, no caso, a gente está selecionando essa foto do filme. E pensar em história oral é pensar nessa história identitária e comunitária dos alunos, né? No caso do filme Javé, de cada morador. Então eu encerro dizendo sobre essa análise do discurso e como ela se faz nesse contexto. Os narradores de Javé, a partir da narrativa do mito, que é o sino. No entanto, esse mito está materializado através da objetividade, da materialização do sino, porque ele existe. A narratividade da memória por meio da oralidade, e aí eu estou associando as autoras com Foucault. E como essa ordem desse discurso, para não serem acometidos pela barragem, faz necessário uma afirmação identitária, de territorialidade e de reconhecimento. Eles buscam o tombamento do seu patrimônio, que é essa história local contada na película. Professora, muito obrigada pelo acolhimento, carinho e cuidado. E até a próxima. Obrigada.